Oiê, seja muito bem-vindo a esse espaço de troca, onde a comida e nossa relação com ela são pontos de partida para observarmos o mundo. Eu sou Cecília Lume, nutricionista e culinarista, que ajuda pessoas a se nutrirem a partir de uma boa relação com a comida, e esse é o 6º episódio do podcast Pés e Panelas. Como você enxerga sua relação com a comida? Você sente que cuida dela ou tenta a todo custo controlá-la? O que é comer normal? Qual a diferença entre uma pessoa que come de forma normal e outra que possui um comer transtornado ou até mesmo um diagnóstico de transtorno alimentar? No episódio de hoje, eu convidei uma colega nutricionista para bater esse papo comigo. Andressa, seja muito bem-vinda e para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quem é você. Obrigada, Cecília. Muito feliz de estar aqui, tendo esse lugar para conversar contigo sobre esse assunto super importante para mim, que faz tanto parte da minha vida, assim. Então, eu sou Andressa Boritsky, eu sou nutricionista, eu me formei em 2021 e eu tive, né, transtornos alimentares na minha adolescência. Daí, na graduação, eu estava terminando de me recuperar aí desses transtornos, e daí no final eu conheci a nutrição comportamental e consegui, então, descobrir, assim, um caminho profissional nela, né? E daí, desde então, atuo atendendo pessoas que também têm dificuldades com a comida, na relação com a comida, e também fiz um mestrado em psicologia, né? Justamente por ficar tão curiosa, assim, sobre como funciona esse processo de desenvolver um transtorno alimentar, o que nos influencia, o que é envolvido no momento de comer, né? Além disso, eu também moro em Porto Alegre, eu tenho 29 anos, daqui a pouco faço 30, moro com minha cachorrinha, Maia. Eu gosto muito de natureza, eu gosto muito de feira, eu gosto muito de janta com os meus amigos. Eu adoro, assim, curtir a comida e tudo que ela nos proporciona, assim, tanto de prazer quanto de momentos, assim, com as pessoas. E também de cultura, né, de conhecer lugares através da comida. E eu gosto muito de tudo que envolve comida, sou uma apaixonada por comida. E acho que isso é muito simbólico, assim, pra mim, por conta das minhas antigas dificuldades, né. Sim, E acho que é isso. sim. Achei legal você trazer que hoje a comida tem todo esse lado simbólico positivo, né? Porque eu acho que toda pessoa que já conviveu com algum tipo de transtorno, dificuldade alimentar e conseguiu se recuperar, tem um lado mais afetivo com a comida, né. Eu não tive um transtorno alimentar lá dentro do manual, mas é um tipo de seletividade, né. Então hoje em dia também a comida é um lugar muito afetivo, assim, que eu tenho muita acho que é um privilégio, assim, poder dizer que a comida hoje ocupa um espaço da minha vida que é muito afetivo, né, muito amoroso, assim, muito carinho. Então tudo que envolve comida também é uma coisa que toca muito meu coração, assim. E acho que uma parte que você estava contando da tua história que me chama um pouco a atenção, acho que 2 coisas que eu fiquei curiosas. Acho que primeiro você trouxe que teve transtorno alimentar, eu queria que você contasse um pouquinho que tipo de transtorno alimentar você teve, se foi mais de um, se foi um transtorno, né, como que foi um pouquinho esse histórico. E também me chamou a atenção que você fez a graduação com transtorno, né, tipo, você foi se recuperando no final da tua graduação. Como é que foi, assim, lidar com estudar alimentação e nutrição estando, né, com um transtorno alimentar ali ativo? Então, eu tive bulimia nervosa, que começou ali com 12 anos. Era bem novinha, né? Sim, sim. Mas o diagnóstico não foi com 12, né, teve todo um processo antes, assim. Eh, mas até então eu tinha uma relação super tranquila com a comida, gostava muito de comer, né, não tinha nenhum tipo, assim, de preocupação com o meu corpo. Os comentários que eu ouvia era sobre ser muito magrinha, né, mas aquilo não me afetava muito, assim. O que aconteceu de, assim, um estágio para essa preocupação maior com o corpo foi ali com 12 que eu tive a menarca, né, a primeira menstruação. Daí o corpo começou a mudar. Aí para aquilo eu sinto que eu não estava preparada, assim, acho que eu não soube lidar com as mudanças de tu se sentir mais, assim, mulher, né, tu sente como eu sinto como se fosse uma pressão mesmo da sociedade, acho que é esse significado que é colocado na menstruação, né, e enfim, dessas mudanças que vão acontecendo com o corpo nessa época, e acho que eu não consegui lidar bem com isso. E pra ajudar, eu tinha uma amiga também que
fazia dieta restritiva e daí ela me mostrou uma dieta restritiva. E daí eu comecei a fazer com ela. Então, essa era a nossa, sabe, nossa parceria ali. E daí, com isso, eu tive o primeiro emagrecimento, assim. E para contextualizar, eu era uma criança muito tímida. Muito, assim. Isso, sim, me marcou em questões de comentários, né? As pessoas sempre falavam o quanto eu era quietinha, o quanto eu precisava falar. Então, eu não me sentia aceita, eu não me sentia, assim, uma pessoa super habilidosa socialmente. Então, na minha cabeça, assim, hoje olhando para trás, eu acho que o transtorno alimentar veio muito com essa promessa de, se você tiver o corpo padrão, se você for admirada pelo seu corpo, automaticamente as pessoas também vão te admirar como pessoa e vão querer ser suas amigas. Muito aquela mentalidade, assim, de filme americano sobre high school, né? Sobre o ensino médio, assim. Então, acho que aquilo ali entrou muito na minha mente e eu acreditava muito naquilo, assim. É que daí mais pra frente, assim, quando eu tava daí já ali por uns 15, assim, quando eu emagrecia, daí eu já tava no processo todo de ter fases, né? Então, fases mais caóticas para alimentação, que eu não estava de dieta, e daí eu não ligava pra minha alimentação, e, enfim, mas sempre pensando na próxima. Nunca era um processo assim de realmente, não vou mais ter nenhum tipo de controle ali da alimentação. Era sempre assim, tá, agora eu não consigo lidar, estraguei tudo. Enfim, tinha esses períodos caóticos, aí tinha os períodos de extrema tentativa de controle, né? Sim, emagrecimento. Enfim. Aí quando eu emagreci, eu lembro que uma época aquilo me deu muito essa pseudo-confiança de que agora eu posso tentar ser mais sociável. E daí, pra mim, assim, tinha muito essa função, né? Porque hoje em dia, nos tratamentos também, a gente tenta entender pra que esse transtorno alimentar tá funcionando, seja a pessoa. Sempre tem uma função. Exatamente. E daí, daí nesse início de transtorno alimentar, no início conseguia muito mais fazer as dietas e emagrecer, e daí eu pegava a dieta da internet, ficava olhando o antigo Tumblr, não sei se hoje em dia existe ainda, daí tinha vários blogs, assim, né, sobre dieta e exercício, e fotos de corpos petrificados, então ficava ali obcecada naquilo e fazendo várias dietas, fiz dieta de polvo, dieta. A primeira era da USP, que era só bolacha, água e sal. Eu não sei por que coloca o nome da USP, eu não sei se a USP tem a ver com isso. Provavelmente não. Presunto e salada. Era muita receita, sim. Enfim. E Aí, você tinha comportamentos de purgação? Como era? então, é, bem aí que eu ia chegar, assim, porque no começo funcionava, digamos assim, conseguia emagrecer e não tava tendo ali compulsões. Só que conforme eu ia conseguindo manter mais as dietas, né, eu fazia ali 1, 2, 3 dias e alguma coisa saía do meu controle, porque, minha mãe comprava algum doce ou bebia em algum aniversário, né, tinha alguma pizzaria para ir. Quando eu saía da dieta, assim, uma refeição, um alimento, assim, pronto, né? Ai, já era, assim, agora eu vou, não tem mais por que continuar essa dieta aqui, agora eu já estraguei tudo, agora eu vou engordar. E daí, assim, foram começando as compulsões, né? Então, fui tendo compulsões alimentares. E daí, a minha memória mais vívida, assim, de compulsão era depois que meus pais saíam para trabalhar, assim, de tarde, eles iam almoçar em casa. Aí eu almoçava normalmente, entre aspas, né? Comia tinha ali disponível, mas provavelmente pouco. E daí ficava sozinha em casa de tarde e tinha a compulsão. Sim. Né? Eu ia ali no armário, começava com alguma coisa que eu gostava muito, e quando eu via assim, eu meio que dava uma desligada, assim, sabe? E comia tudo que tinha, assim, disponível ali, sem pensar, sem sentir nada. É uma coisa assim, parece que Bem característico, né? tu sente quase que como se teu corpo não estivesse ali, é muito louco. E daí tu consegue parar, né? Eu conseguia parar quando eu já não aguentava mais. E daí vem uma culpa realmente muito difícil, assim, de lidar, né? Uma culpa muito forte, muito desesperadora, assim. Sim. E daí, com o tempo, eu tive vários métodos de purgação, né? Mas com o tempo eu fui indo pro vômito autoinduzido. E daí eu lembro, assim,
do alívio, né, que dava alívio da culpa, alívio físico, porque daí tu não ficava mais tão cheia, né, e o medo de engordar diminuía. Mas com o tempo também, isso não impedia nem das convulsões continuarem acontecendo e nem do peso diminuir, né. Mas eu usava também, muito chá, tomava muito chá, sei lá, chá besta de hibisco, vários chás, assim, que tinham promessas emagrecedoras e de desinchar, assim. E acho que o laxante também. E exercício. Eu tenho também uma memória, assim, de eu morava num prédio, daí eu ficava subindo e descendo escadas loucamente. Ou, assim, comia, começava a fazer, sei lá, polichinelo no meu quarto, era bem triste, assim, bem, sabe, uma coisa muito mobilizadora, assim, pra mim na hora, porque era um medo enorme, assim, de engordar. Essa situação toda, ela durou quanto tempo? Que você se viu na todas essas fases, assim? Sim, foi dos 12 aos 19. Uhum, bastante tempo. Só que, mas o mais intenso ali, acho que foi nos 14, 15, 16. Aí, com 16 anos, eu lembro que eu. E esses tinha períodos, né? Tinha períodos que daí dava uma diminuída, né? Sim. Mas com 16 anos, eu lembro que eu vi um documentário que daí tu vai começando a se sentir cansada de tudo isso, né? Assim, que além de não funcionar, né? De não gerar o controle do peso que eu gostaria na época, tu vai realmente se isolando, sabe? Tu vai se sentindo cada vez pior contigo mesma, tudo ruim, assim. E daí eu tava começando a tentar melhorar, buscar alguma luz do fim do túnel disso, e só que é muito ambivalente, assim, uma parte tua quer muito e uma parte você não quer, né? Daí eu queria muito motivar a parte minha que queria mudar, e eu fui ver um documentário sobre transtornos alimentares, aí era um documentário, acho que acompanhava meninas numa clínica de reabilitação, e daí mostrava elas bem adoecidas, assim, né, bem grave, e algumas acabavam falecendo, né. E daí eu lembro que eu fiquei bem tocada, assim, eu pensava: "Não, eu preciso me recuperar, eu não quero mais isso". E daí, teve um fator que contribuiu, assim, pra essa oscilação, né, do meu transtorno, que eu fiz cirurgia de redução de mama. E daí por um período eu me senti mais magra e daí deu uma diminuída, assim, no transtorno. Daí eu lembro que depois disso a questão, assim, de restrição, compulsão diminuiu bastante, mas ainda vinha em épocas mais estressantes, né. Então, aí ali com 17, 18 eu me mudei pra Porto Alegre. Daí também foi bem desafiador, porque eu estava bem sozinha, assim, foi um dos períodos que eu sinto que foi mais fundo do poço no sentido de saúde mental, assim, tipo esse detalhe, tô bem, eh, deprimida, tô bem mal, e transtorno alimentar que fale pra meio que de esperança pra sair disso, mas também eu sei que não vai funcionar, então ali eu já estava começando, né, realmente a perceber que tinha alguma coisa muito errada ali na minha relação com comida, né. Aí que eu fui procurar psicóloga, nutricionista, só que a nutri que eu fui, ela me passou só uma dieta, assim, pra vegetarianismo, que eu era vegetariana na época, ela não investigou nada, assim, não percebeu nada de comportamento alimentar, e daí fui na psicóloga também, só que a psicóloga ela só me ouviu, ela não me deu nenhum tipo de retorno, assim, do tipo, "O teu tratamento vai ser assim, a gente vai fazer", sabe, parecia eu não na época eu não conhecia a psicologia direito, né, eu não sei, mas parecia um pouco psicanálise, assim, quando você ficou me ouvindo, né, a sessão toda. E daí eu lembro muito da sensação, assim, de ela não resolveu o meu problema nessa sessão. Uma impaciência, assim, eu quero respostas, quero saber como melhorar, eu quero melhorar igual é hoje. E é curioso, né, porque aí quando você começa a trabalhar com isso, a gente vê que assim, oscila muito de caso pra caso, geralmente a recuperação ela é demorada mesmo, né. Daí a gente até no clube do livro, né, que a gente leu o livro da, Janete da Estou Feliz que a minha mãe morreu, ela traz um pouco da recuperação dela de transtorno alimentar e como é um processo longo, né, e desafiador mesmo. Então acho que talvez quando você tenha, né, tomado um pouco dessa consciência de quero melhorar, eh, uma expectativa muito grande que fosse um processo rápido, né. Sim, exatamente. E também uma questão, assim, de transferir a responsabilidade pra psicóloga, né, eu lembro que eu fiquei, assim, com esse incômodo dela não me dar a solução. Então, realmente, eu estava bem perdida, eu não tinha noção de como era um tratamento de transtorno alimentar, e daí eu não voltei mais. Nem na PUC, nem na psicóloga. E isso é bem comum hoje em dia, trabalhando com transtornos alimentares, eu vejo que tem pacientes que,
se vulnerabilizar, falar do transtorno alimentar ainda difíceis, então elas abandonam o tratamento, né, que era muito suprimento, assim, no início, né. Então, daí eu tento trazer esse pensamento, assim, tá, realmente são, doenças difíceis, assim, sabe, de buscar ajuda, porque isso faz parte do quadro, né, faz parte tu ser, assim, rígido, tu ser perfeccionista, tu querer, resolver as coisas muito rápido, ser mais, imediatista, assim, né, bem um pensamento bem rígido mesmo, tudo ou nada, assim, então eu entendo melhor daí. E no seu caso, o vegetarianismo tinha alguma relação com o transtorno, né, porque tem essa relação para algumas pessoas, Sim, porque é um tipo de restrição, né. exatamente, é essencialmente mais receitas, em invés de questionar muito se Sim, é por outra questão. sim, Mas eu acho que tinha a ver daí com a saúde, né, eu ficava com essa coisa de ser a alimentação, a dieta mais saudável possível. sim, Porque é bem isso que te falam, assim, nesses documentários. Eu acho que até certo ponto é verdade, mas, assim, depois estudando nutrição e trabalhando com isso, eu vejo que é bem mais flexível do que isso. documentários são muito sensacionalistas, né. Todos que eu vejo sobre vegetarianismo, sobre nutrição em si, alimentação, tem uma visão muito sensacionalista das coisas, né. Então é muito difícil a gente, né, quando a gente começa a estudar e ver que a resposta da nutrição para quase tudo depende, e aí você assiste um documentário com respostas muito certeiras, né. Sim. É, e assim, porque daí cura o câncer, e cura aquilo outro. E e pega também a parte da sustentabilidade, que também gosto muito. Então, assim, eu acho que tinha a ver com o transtorno também. Mas não só, tanto que mesmo em horário eu continuei sendo vegetariana. Sim, E mas hoje em dia eu tô ainda mais flexível, daí eu vejo ainda mais essa influência. sim. Vai meio que se descobrindo, sabe. É, depois de toda a tua história, assim, né, Andressa, eu sinto muito, assim, por tudo que você passou. Acho que, né, quem passa por um transtorno alimentar sabe todos os desafios, né, toda a questão emocional para lidar com tudo isso. É essa recuperação muito difícil, mas até para contextualizar um pouquinho para quem está ouvindo a gente, eu queria trazer um pouco da conceitualização mesmo do que são os transtornos alimentares, né. Sim. A gente tem um manual, né, de diagnóstico de transtornos mentais, então os transtornos alimentares estão dentro desse manual. Então são transtornos mentais, né, são transtornos que precisam de um critério diagnóstico, são diagnosticados por psiquiatras, né, também esse apoio de psicólogos. Mas todo tipo de transtorno alimentar são caracterizados, né, por perturbações que vão trazer, questões, né, no comportamento frente à alimentação. E aí pode resultar, né, num consumo que vai estar alterado, numa absorção alimentar que está alterada, que vai comprometer, eu acho que no seu caso a gente consegue ver bem, né, comprometer tanto a saúde física, né, quanto a saúde psicossocial. Então na tua história você até trouxe sobre, começar a se isolar, né, começar a não querer encontrar outras pessoas, e querendo ou não todos os comportamentos, né, ou vários comportamentos também trazem prejuízo no sentido físico. E eu também acho interessante a gente trazer, isso, porque os transtornos alimentares são os transtornos mentais, né, que tem mais associação, mais, a taxa de mortalidade mais alta. Então, a prevenção do transtorno é o melhor caminho, porque se o tratamento ele é complexo, né, ele é um pouco difícil, até na sua história você trouxe que, né, momentos em que tá, eu tentei buscar tratamento e às vezes parei, eu não estava satisfeita, às vezes abandonar o tratamento. Enfim, e outras questões, a prevenção é o melhor caminho. Então, os profissionais de saúde, eu acho que de todas as áreas, principalmente na nutrição, psicologia, psiquiatria, deveriam ter, né, um letramento sobre transtorno alimentar básico para conseguir fazer uma melhor investigação ou um melhor encaminhamento, né, nem que não saiba tratar, mas, conseguir encaminhar esse paciente, né, para profissionais que são habilitados para esse tipo de tratamento. E também eu acho que a gente acaba ouvindo muito falar, né, na mídia, né, os transtornos, principalmente anorexia, bulimia, né, compulsão alimentar, mas a gente também tem outros, né, tem transtorno alimentar restritivo evitativo, tem os transtornos alimentares não especificados, né, então o manual traz outros transtornos também que são, que acontecem, né, que são presentes, assim. Então acho que isso é super importante, eu queria trazer para quem tá ouvindo, porque eu não sei se todo mundo sabe um pouquinho sobre o que que é transtorno alimentar. Isso aí, isso aí. E daí no final, assim, a minha recuperação, o que
acho que realmente foi determinante, assim, foi ali com 18 anos que eu tentei passar em direito aqui em Porto Alegre e não consegui. Aí eu fui pra São Paulo, pra São Bernardo, na verdade, fazer relações internacionais, né? E morei com uma amiga, com a mãe dela, e não tava assim, dando certo. Eu não tava indo bem no curso, eu não tava indo bem no trabalho que tinha lá, eu não tava gostando de morar com essa amiga, tava tendo problemas com a mãe dela, tava tudo errado, sabe? Causa, assim. E daí eu lembro que eu tinha comer emocional, mas eu já não purgava, assim, acho que eu nem conseguia, acho que era uma coisa muito assim de exaustão total, mas eu tinha bastante comer emocional com comidas, entre aspas, né, mais saudáveis, assim, mas justamente por ter essa preocupação, entende? Tu vai meio que tentando contornar isso. Mas enfim, eu percebendo que eu tava muito mal, que eu tava descontando a comida, eu pensei, eu vou voltar pra casa. Daí eu lembro que a primeira vez que eu só viajei, assim, pra visitar meus pais, porque eu tava morando lá em São Paulo, eu fiquei bastante, assim, com saudade da comida da minha mãe, né? Então minha mãe fez vários pratos pra mim, daí eu fiquei muito feliz e tal, aquela coisa. Enfim, aí quando eu voltei de vez, aí tinha mudado alguma coisa, assim, dentro de mim que eu fiquei, cara, é tão, assim, difícil, tão. Não faz sentido ficar buscando esse peso, esse número. Eu tinha um número lá de peso que eu queria ter, né? Ficar obcecando, assim, com isso, enquanto tem tanta coisa acontecendo, né? Enquanto eu posso estar focando nos meus estudos, na minha carreira, sabe? Enquanto eu posso estar, sei lá, me divertindo com os meus amigos, com o meu namorado. Daí eu comecei a namorar, né, uma pessoa. E daí eu fui. E daí também acho que essa questão do namoro também me ajudou, né? De alguma forma me dava, assim, uma aceitação, uma validação, né? E daí eu pensei, ai, quer saber? Eu vou me aceitar aqui como eu sou, eu não vou mais tentar emagrecer, eu vou parar de fazer dieta, né? Se for pra eu ter esse corpo aqui que na época eu julgava por inadequado, eu vou ter, então vamos lá. Daí eu parei total, assim, disse, não vou mais fazer nada. Parei de seguir tudo, parei de comer qualquer dieta, disse, vou só comer a comida que tem em casa, que nem eu fazia antes de ter personal na base. E que tiver que ser, vai ser. E daí foi muito bom. Aí na hora, assim, eu já fui percebendo a mudança nos desejos, por exemplo, porque antes eu tinha aquela famosa, assim, super comum obsessão pelos doces, né? Então, nossa, eu via doce, tinha que comer muito e eu lembro de atacar a geladeira à noite, assim, pra raspar a travessa de sobremesa, sabe? Antes do transtorno, durante o transtorno. E daí depois, com essa mudança, assim, de aceitação, de parar de restringir, aí eu comecei a ficar super tranquila, assim, conseguia comer ali o quanto que eu queria, me sentia satisfeita e vida que segue, sabe? Também confesso, assim, é um tipo de informação que eu tento não valorizar tanto, não focar tanto, mas vou ser sincera que me ajudou no meu processo de recuperação foi a questão do peso, que daí tá normalizando essa minha alimentação, parando de fazer dieta, parando de ter compulsão, parando de ter que comer emocional naturalmente. Sem a intenção, eu fui voltando pro meu peso natural, digamos assim, né? Fui perdendo peso, porque eu tinha ganhado peso durante, tipo, as crises ali de compulsão, bulimia e tudo mais, e eu fui voltando, e daí aí aquilo também me deu, assim, uma certa, como é que eu posso dizer? Segurança. Segurança com essa alimentação intuitiva que eu nem sabia que tinha esse nome. Enfim, daí eu fiquei no meu peso ali natural, e daí na graduação, é isso, eu ainda tinha, por exemplo, muito uma preocupação ali com alimentação saudável, e daí queria muito ser vegana, de períodos vegana, e tinha bastante medo, assim, de comer ultraprocessados, então eu era um pouco mais restritiva, mas eu não sinto que eu estava com transtorno alimentar, porque eu conseguia comer normalmente em casa, fora de casa, as situações sociais, não estava sendo, né, uma questão para mim. Eu estava conseguindo comer de tudo, né, de acordo com o que o meu corpo pedia, assim. Então, eu acho que tinha esses resquícios, mas estava bem melhor, sabe? Sim. E daí, talvez, durante a graduação, aí eu fui entendendo mais essa questão do contexto, né? E daí eu fui melhorando, sim. Acho que com também teu relato, uma coisa importante que eu queria trazer aqui é que o transtorno alimentar ele não tem cara, né.
Então ele não tem cara, ele não tem formato corporal, inclusive esse é um dos fatores que se negligencia muitas vezes transtornos alimentares em uma pessoa com obesidade, né, porque é associado a pessoa com obesidade, então ela não pode ter transtorno alimentar, não, muitas vezes também é presente. E por a gente estar conversando, eu acho também sobre transtornos alimentares no feriado da Consciência Negra, né, eu acho que eu queria trazer um pouquinho dessa pauta, porque, muita gente acaba associando, o transtorno alimentar com uma pessoa necessariamente branca e magra, né. Então geralmente essa é a imagem, quando alguém pensa em transtorno alimentar, a gente associa a essa imagem. Mas tem questões envolvidas com raça, inclusive com gênero, sexualidade, que influenciam isso também, né, no desenvolvimento ou até fatores de risco de transtornos alimentares. Então o próprio manual de diagnóstico, né, de transtornos mentais, traz alguns fatores de risco importantes para transtornos alimentares. E dentre eles, né, tem fatores fisiológicos, tem fatores, de outros transtornos mentais que podem estar presentes, né, como depressão, ansiedade, podem facilitar também o desenvolvimento de transtornos. Cultura da magreza, né, também influencia, abuso sexual, né, mães que vivem com transtornos alimentares, ansiedade familiar, estresse, né, são todos os fatores que podem influenciar no curso, né, de um transtorno alimentar. E quando a gente pensa em questões de raça, né, a gente precisa incluir que essa população é uma população que vive num estado maior de insegurança, num estado maior de estresse, que são gatilhos, por exemplo, pensando em compulsão alimentar, podem ser gatilhos para um comportamento, né, condizente com um transtorno alimentar. Então a insegurança alimentar que afeta a população negra pode influenciar, o estresse crônico que a população negra vivencia também pode influenciar esse gatilho, e muitas vezes a gente não, né, associa essa imagem, né, da pessoa negra com transtorno alimentar, principalmente em mulheres, já que os transtornos são mais, prevalentes na população, né, feminina, a mulher negra também é associada à imagem de uma mulher forte, uma mulher que não precisa, né, buscar ajuda, que dá conta de tudo, então o que impossibilita mais ainda também de procurar ajuda. Assim como a gente fala que na obesidade, a falta de acesso faz com que as pessoas, né, não procurem serviços de saúde, quando a gente pensa na população negra isso também acontece, né, então, existe uma falta de acesso maior, e existem questões, né, subjetivas dessa população também que muitas vezes impede de procurar ajuda. Então acho importante trazer isso e discutir isso, porque, muitas vezes a gente não associa essa imagem, né, a gente tem uma imagem do transtorno alimentar, então trazer que não existe, na verdade, um corpo, ou uma cara para transtorno alimentar, né, isso pode estar presente em vários tipos de pessoas diferentes. E quando a gente pensa em gênero e sexualidade também, tem estudos que mostram que mulheres lésbicas, mulheres bissexuais podem ter mais comportamentos, de risco, né, podem ter mais gatilhos também para desenvolver transtornos alimentares. E tudo isso para a gente trazer que a questão ambiental e social e cultural influencia muito no desenvolvimento de transtornos alimentares. Então existem os fatores aí que são fisiológicos, são genéticos e tudo mais, mas é sempre um conjunto de fatores que vai fazer com que uma pessoa desenvolva ou não. Exatamente. Acho que muitas vezes o gatilho vem realmente de fora, né, do ambiente ou de alguma relação social, assim. Sim, e até antes do transtorno alimentar, né, desse a gente tem comer transtornado, que aí são comportamentos, né, condizentes com comportamentos até de transtornos alimentares, mas que não tem né, a pessoa não fecha um diagnóstico para transtorno. E eu até queria trazer isso, porque são os comportamentos que a gente diz, né, como comportamentos disfuncionais, e muitos comportamentos dos quais até você trouxe, essa mentalidade de dieta, ou fazer dieta o tempo todo, em buscar, né, várias estratégias para modificação corporal, fazer jejum, exercício físico de forma extenuante, tudo isso são comportamentos que caracterizam o comer transtornado e que muitas vezes são incentivados, né. Então tudo isso vai precisar ser considerado e precisar dessa sensibilidade profissional para poder identificar, né, "Não, espera aí, isso aqui aí tem alguma coisa, né, alguma coisa estranha, preciso considerar isso aqui". Então quando você trouxe o teu relato de: "Tá, eu tô indo na nutri, ela me passou uma dieta vegetariana, porque tá, é um objetivo meu, ela precisa considerar também um objetivo pelo qual eu busquei ela, mas tem outras questões aqui que, né, ela deveria me perguntar numa anamnese". Então, se tiver alguma nutri, assim, ouvindo a gente, por mais que você não trabalhe com transtorno alimentar, é importante incluir numa anamnese de primeira consulta, pelo menos, né, com o paciente,
algumas perguntas que podem fazer a gente tentar entender um pouco mais se existem comportamentos de risco ali. Perguntar um pouco sobre como é a relação com a comida, né? Se tem algum tipo de comportamento que é compensatório, né? Então, essas perguntas são importantes para a gente entender se existe alguma questão de base ali, né? Nesse sentido mais psicológico, dessa relação com a comida, ou não. Porque aí isso também dá mais segurança para o nutricionista poder, tá, aqui eu posso trabalhar com uma dieta fechada, né, ou aqui eu preciso ter mais atenção para saber como conduzir com esse paciente. Então são questões assim. Sem querer, sem intenção, pode acabar reforçando o transtorno alimentar, né? Com certeza. E isso acontece muito, assim, eu recebo muitos pacientes que passaram para os profissionais e que não tiveram atenção e, assim, não fazem intencionalmente, não querem ver o paciente, eh, tendo resultados ou piorando a relação com a comida, não é isso, mas pela ausência desse lugar de ter atenção mesmo com isso, acaba corroborando para piorar. E aí, muitas vezes, se o paciente com transtorno passou em vários profissionais que não deram essa atenção, pode ser que isso tenha, né, perpetuado esses tipos de comportamento. Porque muitas vezes o que a gente vê esse incentivo até dentro dos próprios consultórios também. Sim, eu sempre falo sobre como, tu comer intuitivamente, tu ter essa permissão para comer de tudo, tu ser pró a diversidade corporal, enfim, remar contra a maré, assim, né, porque a cultura da dieta é a cultura predominante, assim, essa obsessão pela magreza, pelo corpo fit, são os discursos mais fortes, é o que as pessoas pensam e falam e, né, de alguma forma nos pressionam para, então sempre que tu for trazer outro ponto de vista, se comportar de uma maneira que é oposta, e se não oposta, mas que rejeita Sim, essa obsessão, assim, tu pode encontrar uma resistência, né, as pessoas podem não te entender, ou tu mesmo vai se sentir, não, o peixinho fora da água, mas é possível. Com bastante, sim, conhecimento e também assertividade tu consegue. e trazendo até isso, né, acho que talvez as pessoas podem estar se perguntando, tá, então o que que é comer de forma normal? Então o que que a gente estar se alimentando de uma forma que não tenha riscos, né, nesse relacionamento, por exemplo, com a comida? E eu acho que tem várias definições, né, que ao longo desses anos de estudando, assim, sobre o relacionamento com a comida, sobre o que é comer normal, comer disfuncional, comer funcional. Tem várias definições, assim, que eu tive contato e tem uma definição que eu gosto muito que é da Ellen Satter, que com certeza você também conhece. E eu pensei em ler para o pessoal, assim, também poder saber. É uma definição que eu gosto muito, porque ela traz uma visão muito flexível do que é. E que, na verdade, é para ser flexível mesmo, né, se a gente for pensar, assim, com uma visão um pouco mais ampla, né, de várias populações diferentes ao redor do mundo, o nosso organismo tem a capacidade de se adaptar a vários tipos de alimentação diferente. Então, não existe uma que é essa aqui que vai funcionar, que é a melhor. Isso me parece até um pouco agora, né, falando uma questão religiosa, assim. Às vezes religiões têm isso, não, a minha religião é a religião certa. E quando a gente amplia essa visão, o comer também é tão diverso em vários lugares do mundo, né? O comer no Brasil é diferente do comer em vários outros lugares até próximos aqui, na América Latina. Então a gente tem uma possibilidade de comer de forma diversa e ter saúde a partir disso. Então eu gosto bastante dessa definição. Eu vou lê-la aqui, tá, gente? Porque, enfim, eu não decorei ela toda, mas eu vou ler ela aqui. Então ela traz que comer normalmente é ir para a mesa com fome e comer até se sentir satisfeito. É ser capaz de escolher os alimentos que você gosta e comer até aproveitá-los suficientemente e não apenas para parar de comer porque você acha que deveria. Comer normalmente é ser capaz de refletir sobre a sua escolha alimentar para que você possa obter alimentos nutritivos, mas não ser tão preocupado e restritivo a ponto de não comer os alimentos mais prazerosos. Comer normalmente, às vezes, lhe dá permissão para comer porque você está feliz, triste ou entediado, ou apenas porque isso é gostoso. Comer normalmente é, na maioria das vezes, fazer 3 refeições ao dia, ou 4 ou 5, ou deixar a fome guiar quantas vezes você vai comer ao longo do dia. É também deixar de comer algum pedaço de bolo, porque você pode comer mais amanhã. Ou então comer mais agora, porque ele é maravilhoso enquanto ainda está quentinho. Comer normalmente é comer em excesso às vezes e depois se sentir estufado, até desconfortável. Também é comer pouco de vez em quando, desejando ter comido mais. Comer normalmente é confiar em seu corpo para corrigir os seus desvios na alimentação. Comer normalmente exige um pouco do seu tempo e da sua atenção.
mas também ocupa o lugar de apenas uma das áreas importantes entre tantas outras de sua vida. Em resumo, comer normalmente é ser flexível. Ele varia conforme a sua fome, sua agenda, sua proximidade ao alimento e seus sentimentos. Eu gosto muito dessa definição, até me arrepia, assim, de ler, porque ela traz o que é, na verdade, né? A gente come de forma emocional, isso é normal também. Claro que um comer emocional Quer ser atuadas, mas elas morrem de medo, mas na verdade faz parte. sim. E como nutri, às vezes, lendo isso, até me dá uma insegurança, assim, nossa, mas será que pode? Né, de tudo que a gente estuda, enfim. Mas no fundo mesmo, na minha vida, na vida dos meus pacientes, enfim, eh, todo mundo né, tá tentando normalizar um pouco mais esse comer normal mesmo, que é mais flexível. E achando, na verdade, que é errado, né, é errado eu, às vezes, estar triste, comer alguma coisa, ou é errado, às vezes, eu comer um pouquinho a mais porque tá muito gostosa a comida, ou é errado eu não ter que pesar o que eu como, porque tá todo mundo pesando, então como assim eu não vou pesar? Ou não ter uma vai ter meta de proteína, não bater meta de proteína, né? Vocês ficam preocupadas também muito agora. Sim, sim. Não é pra casa. Sim. Então, eu gosto muito desse lugar da flexibilidade, e claro, né, tem casos que vão precisar de mais atenção, a gente vai precisar entrar com intervenções nutricionais que às vezes precisam de cálculo nutricional, claro que tem. Mas aqui a gente tá falando de uma pessoa que às vezes tá buscando se relacionar de forma melhor com a comida, não tem às vezes indicações específicas, porque hoje o que eu vejo é que pessoas que não têm às vezes doenças crônicas ou questões de base que justificam a gente ter que ter uma intervenção, dietética, assim, mais presente, elas estão comendo de forma transtornada, né. Elas não estão normalizando esse comer flexível, né, isso acontece muito, assim. Eu fico triste, assim, de ver os caminhos, né, às vezes que a alimentação tem tomado. Porque se tornou uma coisa muito, cartesiana, assim, uma coisa que eu preciso seguir aquilo daquela forma e, né, se não for assim eu tô comendo errado, mas não. Sabe, se a gente for pensar até num histórico, assim, ou de observar as populações das diversas regiões do mundo, quem tá pesando comida? Sabe, assim, ao longo de toda a história da nossa, né, humanidade, assim, a gente precisou pesar comida pra chegar até aqui, assim. É, eu acho que tem a ver com o vídeo que tu postou esses dias sobre o corpo como máquina, né? Acho que tem a ver, assim, com essa visão de que, se a gente controlar, se a gente se planejar tudo que a gente vai fazer com o nosso corpo, ele vai ter o resultado X, né? Que no caso, provavelmente dá uma estética, Isso. né? Ou uma performance também. Só que aí a gente tá ignorando vários outros aspectos que são bastante importantes pra gente. Por exemplo, a espontaneidade, por exemplo, a satisfação de comer exatamente o que tu tá com vontade, né? Parece que isso, assim, é descartado, como se não tivesse nenhum saco na nossa vida, mas é bem importante pra gente. Talvez na hora a gente não perceba, porque tá ali, né, muito empolgado com a fantasia desse resultado, mas muitas vezes pode acabar nos sobrecarregando, nos estressando, nos privando de muita coisa e nos adoecendo também. Sim. E é também, às vezes ignorar, até isso que você trouxe, assim, que o comer tem outras funções que não são só a nutrição. A nutrição ela é uma função importante? Com certeza, ela é muito importante. Mas a gente ignorar todas as outras funções que o comer pode ter, desse lado, enfim, cultural, social, né, afetivo, a gente também tem prejuízo. Então essa função, né, até que você trouxe desse post, a gente tem uma visão hoje da alimentação que está muito ligada a essa função da produtividade. Então eu preciso ser produtiva. Isso atende às demandas de mercado, inclusive, né, e que a gente tem vivido. Então eu preciso ter um corpo super produtivo, enfim, que faz as coisas muito rápido. Eu já recebi mensagem de pessoas assim: "Ai, você poderia me ajudar, assim, a gente, né, trazer umas estratégias para eu conseguir produzir mais, eu ter mais atenção, né, eu atingir o máximo potencial", sabe, assim, então tá muito ligado a esse lugar da produtividade, né. Então tem essa questão, do corpo em si, do padrão de beleza, de atender a isso e ser um corpo desejado, mas também tem esse outro lado do corpo produtivo. E aí vai atender mais um lugar de eu estou controlando o meu corpo e a minha alimentação do que eu estou cuidando. Né, então o cuidado ele é diferente de controle. Cuidado pode fazer parte a gente ter atenção à parte nutricional, à composição do prato, mas é diferente do controle, que é uma coisa muito mais rígida,
É uma coisa que não entra no lugar da flexibilidade que a gente trouxe do comer normal. Existe uma diferença, né, entre cuidado e controle. Tem até um artigo bem legal que fala sobre controle de si versus cuidado de si. A visão da nutrição dentro disso. Tem essa visão, né, esse estigma, assim, de nutricionista ser erila de pratos, de porco, as pessoas dando que acho que o que mais tem efeito, assim, positivo na vida da pessoa é justamente ela aprender a se cuidar, né, a gente ali guiar ela de como ela pode identificar o que ela tá precisando e conseguir atender, e daí a gente vai unindo, né, essa sabedoria interior de como tá se sentindo, o que que teu corpo tá te sinalizando, com aquilo que tu sabe, aquele conhecimento interno adquirido. E acho que o controle é muito só o externo, né, você deveria, você tem, você não né, assim, tem que ser, tu tem que lá que tu tem que chegar, e a consciência, o cuidado é uma coisa interna também, né. Claro, tu vai usar as informações a teu favor, mas é também dessa maneira flexível como a gente vem falando, né, com contexto, assim. Então, qual comida, digamos assim, é a mais nutritiva pra mim, eu preciso daqueles nutrientes. Mas será que tu precisa desses nutrientes em todas as refeições também quando tu tá num almoço de domingo com a tua família, isso tu vai levar mais em conta, sabe. Então a gente vai ajudando as pessoas a fazerem esses ponderamentos mesmo. É que até na minha visão, você falando agora, na minha visão de um comer normal, né, e considerando que também é comer flexível, a gente vai unir esses 2 lugares. A gente vai unir os fatores que são internos, né, que vão determinar essas escolhas alimentares, então, nossas preferências de sabor, de textura, nossas vontades, emoções, né, com os fatores externos, que envolvem as recomendações nutricionais, né, que envolvem, sei lá, acesso, né, que envolve símbolos de alimentação, então, que envolve o ambiente. Então a gente vai unir essas 2 coisas para a gente conseguir se alimentar de uma forma que faça mais sentido pra gente. Não é que eu vou só considerar, às vezes, né, todas as minhas preferências alimentares, não. Não é muito esse caminho de 8 a 80, né. "Ah, então, mas se eu não for fazer uma dieta calculada, eu vou fazer o quê?", né. Então tá, a gente vai tentar unir esses 2 lugares. Porque assim tende a ser uma coisa mais sustentável também, né. Eu fiquei lembrando um pouquinho da tua história, a gente falou um pouco sobre controle, sobre cuidado, hoje, né, olhando pra trás, eu até na época, assim, né, como você percebia? Você sentia que estava se cuidando, onde estava se controlando, né, ou como é que era essa tua percepção na época onde você estava, né, com o transtorno ativo, assim? Sim. Assim, na época eu acho que eu não consigo resgatar muito como eu pensava sobre isso, porque eu nem pensava sobre autocuidado. Eu não tinha nenhuma noção sobre emoções, assim, o que que eu estava sentindo, se eu estava ansiosa, se eu estava me criticando, se eu estava isso, pra mim era, assim, uma coisa muito mais externa mesmo, assim, de o que que eu tenho que fazer, produzir e tudo mais. Então, hoje em dia, olhando pra trás, eu percebo que era essa busca por controle, por necessidades internas que eu não reconhecia, eu não percebia o quanto eu precisava dessa autoaceitação, de talvez ter ajuda para lidar com a minha timidez, né, diminuir as minhas expectativas em relação a mim mesma, assim, né, tipo, perfeccionismo muito forte. Daí só agora, né, mais velha, assim, no início ali da recuperação que eu comecei a estudar essas coisas, estudei muito autocompaixão, estudei muito autoaceitação, e daí aí eu fui construindo mindfulness, né, fui construindo esse olhar para o cuidado, e daí hoje em dia eu sinto que eu pratico autocuidado, porque eu tô atenta ao que eu tô sentindo, vivendo, precisando, né, e daí a comida entra nisso também, mas muitas outras coisas, e na época eu não tinha nem essa percepção e muito menos essa ação, né, de: "Ah, tá, então eu tô precisando descansar, ou eu estou precisando conversar com alguém que eu me sinto segura", não percebi nada disso, né. É assim, sinto um estresse, vou fazer alguma coisa na minha alimentação, que é o que eu posso mudar agora, né, disso aí também. E até pensando no que você trouxe no seu histórico, né, sobre episódio de compulsão alimentar, assim, acho que todos os casos de compulsão alimentar que eu atendi e atendo, geralmente são episódios que a pessoa, tem esse comportamento quando ela tá sozinha. E às vezes é um momento que, ela precisa de um acolhimento, porque o pós-episódio vem uma sensação de culpa muito grande, e geralmente ela tá sozinha, né, e nós somos seres, assim, muito dependentes, assim, de outros seres humanos, né, das nossas relações, então acho que pela vergonha, por esse sentimento mesmo, né, que eu vou fazer isso sozinha, depois eu vou tentar ficar ali sozinha com o meu sentimento, que ele chega a ser, assim, doer, né.
É uma dor emocional muito grande. E eu fico pensando também sobre a gente falou muito sobre esse corpo produtivo, né, alinhado com as questões, de mercado hoje em dia. A gente também tem vivido um lugar de muita individualidade, né, então, eu tenho um problema, só eu preciso tratar, eu não posso contar com outras pessoas, só eu por eu e chega a ser desafiador também. Assim, todas as estratégias são muito válidas, são muito funcionam muito, né, se a gente for pensar em autocompaixão, autocuidado, mas a gente também não pode deixar de trazer que é um peso muito grande também, né, a gente pensar nesse cuidado só eu, sem ser compartilhado. E muitas vezes quando a gente pensa em transtornos alimentares, a família tem um papel crucial, seja no desenvolvimento ou em fatores que podem manter, né, a gente leu isso num livro do nosso clube, eh, mas a gente também percebe o papel da família muito importante, ou seja, das pessoas que estão ao redor, né, se são pessoas que querem contribuir para a melhora do quadro, ou se são pessoas que estão ali com pensamentos, crenças ou comportamentos disfuncionais que podem fazer com que a pessoa mantenha aquele tipo de, né, de condição com que ela está tendo. Então, esse apoio da família tem até alguns profissionais, né, que fazem essa intervenção com a família, as pessoas que estão ao redor, ajudar na recuperação. Você teve como que foi para você dessas pessoas, assim, ao seu redor nessa recuperação do transtorno? Como que foi o papel da sua família? Acho que você trouxe que não tinha muito esses comentários, né, da família, esses comentários ruins, mas você sentiu que no seu processo tiveram pessoas, assim, que te ajudaram nesse processo de recuperação, sem ser profissionais, mas de pessoas, da sua rede, como que foi? Ou foi um processo mais solitário mesmo? Pergunta. Assim, minha família eu acho que também não estava muito consciente não, acho que ela estava bem imersa aí nessa cultura, então meus pais não percebiam muito. Normalizavam, né, talvez. E, normalizavam. E como eu não fiz o tratamento profissional, também daí não acho que não houve tanto esse envolvimento deles ali, mas me ajudou, assim, ver como eles me amavam muito através da comida, sabe, essa coisa de Deus, os momentos de refeição compartilhados, então isso acho que me ajudaram bastante. Mas te ouvindo, assim, né, falar e perguntar sobre isso, que me veio a primeira coisa que foram as minhas amizades. Então, quando eu entrei na nutrição, eu achei muito a minha galera, sabe, eu falei porque foi o começo, assim, do meu processo de desabrochar socialmente, então eu fui me sentindo mais confortável para ser eu mesma, fui, né, tendo os meus rolês com as minhas amigas, daí fui me sentindo querida, e daí tudo isso foi me dando aquela validação que eu queria através do corpo. As pessoas ao redor ajudam muito, né. E até fiquei emocionada, assim, quando você trouxe do lugar dos seus pais, lugar afetivo com a comida, né. A gente tá lendo um livro que chama Aos Prantos do Mercado e que, assim, eu tô me emocionando várias vezes, porque é um lugar, assim, de tão aconchego com a comida que você várias vezes eu já chorei lendo o livro, assim, de ser tão bonito mesmo, como que a comida tem esse potencial de cura mesmo de algumas coisas, né, esse lugar afetivo, assim, de outra pessoa fazendo uma coisa por você, te envolvendo ali no processo. Então, eu acho que isso é um campo, inclusive, muito pouco explorado nos transtornos alimentares, né, esse lugar da rede, né, das pessoas ao redor, de como isso ajuda muito no tratamento, né, você trouxe agora um pouquinho do seu caso, assim, mas como a gente tem vivido esse lugar da individualidade, eu percebo muitos desafios dos meus pacientes por isso, né, então a pessoa às vezes tá sozinha, né, ela tá sem rede às vezes, né, e às vezes sem essa validação que vem de outras pessoas que não sejam só da família, às vezes a família já tem uma questão complexa. A gente vive muitas questões familiares, né, e muitas pessoas, acabam por se afastar um pouco do ambiente familiar, por ter uma relação complicada. Então imagina uma pessoa com transtorno alimentar, que já tem uma relação familiar complexa, tenta se afastar e às vezes não tem uma rede de amizade ou de outras pessoas que, podem ajudá-la, é muito mais difícil, o tratamento ele é muito mais difícil mesmo, eu percebo isso na prática clínica, não tô trazendo assim, isso não é uma evidência, né, não fiz uma pesquisa sobre isso, até porque eu acho que a gente nem vai achar estudos, assim, né, muito robustos a respeito, mas o que eu vejo na minha prática é isso, as pessoas que têm mais desafio no tratamento são as pessoas que estão mais sozinhas, as pessoas que têm menos rede, né, eu achei, curioso, assim, de você trazer essa a sua evolução, né, de ter os amigos, de começar a namorar e também ter essa validação, essa segurança. Ou seja, você se sentir uma pessoa amada também, né, sendo quem você era, assim, né.
Eu acho que isso é bem central, assim, do transtorno alimentar. Acho que muitas pessoas começam a ter justamente por esse sentimento muito forte de inadequação, né? E daí tu quer se modificar ali por isso, achando que daí tu vai ser amada, né? E aceita. Mas, na verdade, tem um artigo muito bom que ele é assim, ai, como é que é? Vergonha e orgulho dos transtornos alimentares. Ou orgulho dos transtornos alimentares, alguma coisa assim. E daí ele explica que nos transtornos alimentares as pessoas estão buscando, elas sentem orgulho do corpo magro, digamos assim, porque elas acham que as pessoas vão admirar e daí vai ter aquele vínculo. E na verdade, não, assim, né? Na verdade, não é isso que faz as pessoas se conectarem. Então, por isso que é tão poderoso ter a rede, que daí tu vai quebrando tuas próprias crenças. O que tu precisa para ser amada, assim, e para tu se sentir bem também, né, com o teu corpo. Então vai, sabe, quebrando essa visão, assim, do transtorno alimentar, que é muito nascida do medo, né, da insegurança e de questões muito básicas nossas, mas tá equivocado, né? Não é por aí que Sim, a saída de. esses dias eu até li, eu acho que não sei se foi um post, mas é alguém incentivando assim: pensa nas pessoas que você ama, nos seus amigos, que sejam familiares, e que pessoas ao redor. Você ama elas por conta do corpo? Tipo, talvez esse seja o, sei lá, o último fator. Pode ser às vezes, né, numa questão mais sexual, assim, você se atrair por um determinado tipo, né, de corpo, mas quando a gente pensa em amor mesmo, geralmente o que mantém você próximo de uma pessoa, não necessariamente é o formato corporal dela. Então, talvez, eu sempre falo assim também, talvez o nosso corpo seja a parte menos interessante que a gente tenha. Né, se a gente consegue olhar para outras coisas, amar outras coisas, pensar em outras coisas, se envolver com outras coisas. Nosso corpo pode ser uma coisa importante? Pode. Mas que tal ele não ser a mais, né? Que tal a gente olhar para outras, características que nós temos, que nós também podemos desenvolver, né, que eu acho que isso é muito importante, nós somos seres que podemos desenvolver outras características, né, a gente pode gostar de outras coisas, a gente pode estudar outras coisas. E isso serem fatores que são interessantes para outras pessoas quererem se aproximar da gente, né, não necessariamente só o lugar do corpo, não só o lugar do desejo sexual, enfim. E aí tem um outro fator que eu também queria, te perguntar, assim, como que você sentia no seu processo que era o seu prazer para comer, assim? Você tinha algum tipo de prazer ou sempre comer era uma coisa conturbada? Porque o que eu vejo é que em muitos transtornos, o prazer ele fica sempre, assim, associado à culpa, né, então se eu tô sentindo prazer, eu estou necessariamente errada. E também existem pacientes, pessoas, né, que eu já atendi, que interpretam a fome como um lugar de culpa ou medo. Então se eu tô sentindo fome, tem alguma coisa errada. Tipo, não quero sentir essa sensação de fome, porque ela me traz uma percepção negativa. Né, tipo, tô errada, né, vou sentir culpa. Porque o medo de comer mesmo, né, o medo dessa sensação de fome. Então como que era pra você a sensação de fome? Acho que eu fiquei curiosa, e também esse lugar do prazer. Era muito prejudicado, assim, o prazer, honestamente. Era tudo tão rápido, assim, quando eu comia uma comida que eu queria muito. Só que daí eu comia com pressa, eu comia, assim, tomada de culpa, de ansiedade, sabe? E daí é como se tu realmente não conseguisse assimilar aquilo, né? É gostoso por um milissegundo, mas depois já some porque tu tá se sentindo muito mal e com medo. Então, era muito pouco prazer que eu tinha, né, na minha alimentação. Tu comer algo só com vontade, sem realmente se permitir Uhum, honrar, viver aquele momento. uhum. O prazer fica pra gente. Não é a mesma coisa. Aí depois fazendo as pazes com a comida é muito engraçado, porque daí tu percebe que, na verdade, várias comidas são gostosas, né? Não só porque também tinha aquele brilho, assim. As comidas do dia a dia eu achava muita graça, né? Não Uhum. tinha nem prazer por comer, sei lá, a comida, assim, de casa, ali, um arroz, feijão, salada, essas coisas. Eu sempre comia na obrigação. Sim, né? Eu comia, assim, pensando em emagrecer só, e com o mínimo de. Eu não temperava nada, sabe assim? Com nada de óleo, nada de ser, nada de nada. É tipo, tem que ser o menos calórico possível. Sim. Então, eu não tinha o prazer na alimentação que eu queria
controlar, digamos assim, daí quando eu descontrolava também não tinha prazer, porque daí eu estava cheia de tormento, ansiedade. Então era bem difícil essa parte, assim. E daí hoje em dia, vendo a diferença, assim, é muito bom, porque daí quando eu tenho prazer na alimentação cotidiana, né? Então, se 4 dias da semana eu vou querer fazer uma comida gostosa, a comida básica ali, o arroz com feijão, né? É, também já me dá muito prazer, né? Eu fui percebendo isso do meu corpo, que na verdade ele pede uma variedade de coisas, né? Eu não preciso esperar o final de semana, não preciso esperar a pizza, que esse prazer pode ser diluído em muitas opções e ser bebido no meu dia a dia, sabe? Daí quando eu também como uma coisa diferente, assim, também aquilo vai ser melhor ainda, sabe? É bom, assim, perceber isso. Então, prazer na minha alimentação foi algo que eu resgatei. Que bom, fico feliz, né, porque o comer precisa incluir isso, eu sempre bato na tecla que o comer precisa ser nutritivo e gostoso. A gente precisa comer de forma prazerosa, até quando a gente pensa num ciclo saudável da fome, às vezes eu trabalho isso com os pacientes, a gente precisa ter saciedade e satisfação com o que a gente come. Não só o lugar da barriga cheia, mas também precisa estar feliz, né, precisa estar satisfeita com o que eu tô comendo. Isso é o que vai manter uma alimentação saudável a longo prazo. Ou seja, a gente precisa dar atenção para os alimentos, para preparo, né, a cozinha tem um papel central nisso tudo. A gente precisa, trazer, mais sabor e coisas gostosas para alimentos que são in natura. Então a gente vive um desafio muito grande atualmente, porque se as pessoas estão cozinhando menos, se os ultraprocessados estão ganhando mais espaço, principalmente uma questão de acesso, né, financeiro também. Como é que vai ficar esse prazer aí? Como é que tá ficando esse prazer para comer? Será que ele tá indo sempre associado ao alimento, né, ultraprocessado? Porque ainda também tem essa questão de comidas de dieta, né, se a comida de dieta é a comida in natura, né, se a comida de dieta são frutas, verduras e legumes, e ela naturalmente associa a uma restrição, elas também vão ocupar um espaço de alimentos mais desprazerosos, né, para serem consumidos. Então isso é uma questão, sim. Eu também tinha te perguntado sobre medo da fome, você sentia um pouco de medo? É, eu não lembro certinho, assim, como é que é isso pra mim, porque eu acho que eu não percebia, acho que eu comia mais pelas minhas regras, sabe? Uhum. Os horários. Tá. Talvez eu tinha essa percepção também sobre fome, saciedade, como é que era? Eu acho que eu tentava comer o mínimo possível, então provavelmente eu ignorava bastante Nossa, a a fome. fome. Eu lembro muito de assim, sei lá, de tarde eu não quero comer nada, então eu vou ficar tomando Clyde. Eu fazia um monte de suco, né, Oats, misturado ele com leite, batia lá. Enfim, eu tentava ter estratégias pra não sentir fome. Não sentir essa fome. E da saciedade, satisfação, não percebi. É uma coisa muito assim, fora o caminho. E é difícil mesmo, né, pra quem vive uma relação desafiadora com a comida, esse lugar da confiança na fome, na saciedade é muito desafiador. Tipo, como assim eu posso confiar nisso? Mas primeiro eu tenho um aprendizado, eu falo, na verdade a gente nasce, né, com essa sabedoria. Então um bebê sabe a hora de parar de mamar. Ele nasce com o controle ali de fome e saciedade, só que a gente vai perdendo isso ao longo da vida por vários motivos, né? Ou se conseguindo perceber talvez menos, ou confiando menos nisso por conta de várias questões. Ambientais também, inclusive, né? Existem as fisiológicas, mas também existem as ambientais. Então, para uma pessoa que não tem, uma condição que fisiologicamente, né, interfira na questão de fome e saciedade, então uma pessoa que, enfim, não tem uma questão de base que influencia nisso, muitas vezes, se essa pessoa tem algum tipo de transtorno relacionado à alimentação e está num estado de recuperação, enfim, existe essa dificuldade de confiança. Porque tem questões que realmente, às vezes a pessoa pode ter o eixo ali, né, que está sendo influenciado por uma questão de base. Mas para as pessoas que não têm, né, também existe esse lugar da desafio da confiança nisso. Isso é desafiador de trabalhar, às vezes, com os pacientes também. E tá, eu posso confiar nos meus sinais de fome e saciedade, que eles são seguros também. Eu gosto de trabalhar assim, nos pacientes a questão da confiança como uma construção baseada em experiências. Ao viver isso, né? Ao ir fazendo refeição por refeição, ouvindo os teus sinais, aos poucos conseguindo, né, sintonizar melhor ali com eles e atender melhor eles, assim, de uma maneira que tu se sinta bem, né? Terminando a refeição, tu vai tendo a prova, né? Então, meu corpo sabe disso, então tá tudo bem, então nada acontece. Daí a gente conversando sobre isso, essa confiança vai sendo fortalecida, né? Mas no começo é realmente um choque pra eles, né? Quando eu falo assim, tá, como é que seria então comer o que tu quiser, quando tu quiser, né? Eu vi assim o que teu corpo tá te pedindo, e daí descobre, daí muitas vezes eles não sabem que eles gostam de comer e não gostam.
Isso também é uma coisa que muda, né, o fala da disfunção alimentar é um e, né, da pessoa sem transtorno é outro. E daí é muito, assim, muito divertido e também, claro, a higiênica essa parte, mas aí daí serve, né, o tratamento, apoio profissional durante. Bom, e pra gente poder finalizar nossa conversa hoje, né, eu queria trazer um pouquinho sobre o tratamento, né, os caminhos possíveis de tratamento para transtornos alimentares. Então, se você é uma pessoa que está ouvindo e se reconhece em alguma das características que a gente trouxe, ou conhece alguma pessoa que vive, né, um relacionamento assim conturbado com a comida, o tratamento, né, buscar ajuda é super importante. Hoje acho que a gente tem profissionais mais capacitados também, né, o transtorno alimentar é uma coisa que vem sendo mais falada, mas eu queria trazer, assim, uma ênfase na importância da equipe interdisciplinar, né, a gente fala muito de equipe multi, então quando tá, eu tenho nutri, tem psicólogo, tem psiquiatra, mas muitas vezes a multidisciplinar não conversa entre si, né, quando a gente tá pensando em interdisciplinaridade, são profissionais também que têm essa comunicação entre eles. São desafios, é desafiador a gente conseguir fazer isso, né, não sei como que é na tua prática clínica, mas, muitas vezes eu tento sempre conversar com psiquiatras ou com psicólogos, né, de pacientes que têm transtornos alimentares, pra gente alinhar um pouco esse tratamento, né, alinhar essas expectativas, objetivos que sejam parecidos também, para o paciente não ficar confuso, que é a gente também tá falando de um lugar ideal, né, mas o tratamento, ele não é um tratamento barato, né, então a gente também tem essa dificuldade de acesso, assim, no Brasil a gente tem alguns, ambulatórios, né, que atuam dessa forma sem custo, mas também que não é acessível muitas vezes para a maioria das pessoas. Então assim, por conta às vezes de localidade mesmo, não tem em todos os lugares, mas eu sempre falo também que a gente pode pensar em redução de danos, então se ao menos um dos profissionais, você puder, buscar, né, então ou nutricionista especializado ou psicólogo especializado, ou psiquiatra, então um profissional ao menos para iniciar um processo de auxílio, né, ou de orientação melhor dos caminhos a serem seguidos, a gente já começa a falar sobre uma redução de danos, né. Então, existe o lugar ideal de tratamento, que muitas vezes é um lugar mais caro, porque são vários profissionais, enfim, mas também existe um lugar, tá, como eu posso começar? E eu até indicaria, né, no caso de transtorno alimentar, começar buscando profissionais da psicologia, né, pra gente conseguir claro que o nutricionista também é bem-vindo, mas, eu sempre falo que a via de preferência, se você precisa escolher alguém, eu indicaria procurar um profissional da psicologia especializado em transtorno alimentar. Como que é a tua visão, assim, sobre isso? É parecido com a minha? Então, é uma dúvida que eu tive, principalmente quando me vêm pacientes que, não conseguiam ter equipe completa, né, ou então estavam em busca ainda de um psicólogo e daí não sabiam se já podiam começar comigo ou não. Eu acho que no meu caso eu avalio caso a caso, assim, eu tento, assim, entender ali que ponto que a pessoa tá, porque na época eu estava fazendo um curso com o pessoal de Curitiba de transtornos alimentares, a nutri falou que na anorexia, por exemplo, é bem urgente, assim, né, ter uma intervenção nutricional precoce, mais 5 quanto antes. Então, nesse caso, acho que mesmo que se a pessoa ainda não tá, claro, aí a gente busca formas dela começar a terapia, a psicoterapia o quanto antes, mas daí eu pegaria, digamos assim, esse caso mesmo sem estar ainda com o psicólogo, né, pra tentar já ajudar nesse parâmetro, assim, de recuperação nutricional, assim, né, de chegar num peso saudável, enfim, mas com certeza é fundamental se é uma um apoio psicológico, porque é um transtorno mental, né, então tem esse que você vai conseguir resolver, né, trabalhar todas as questões ali, questões mais complexas, profundas. É, de novo, né, acho que aquela resposta, né, na nutrição tudo depende, então sim, né, tudo depende. Na anorexia, por exemplo, quando a gente tá precisando fazer uma recuperação de peso, né, às vezes o nutricionista vai ser o profissional mais importante no primeiro momento, né, outros transtornos, às vezes a psicologia vai atuar como um primeiro, mas assim, é difícil a gente também tentar definir essa ordem, né. Eu acho que uma orientação que eu daria seria: busque um profissional especializado que esteja mais próximo, assim, de você. Porque eu acho que um risco seria buscar um profissional que não tem noção do transtorno alimentar e pode, piorar o prognóstico, né. Então, a buscar um profissional especializado que você se sente confortável talvez, né, porque mesmo que seja tal, vou buscar um psicólogo com anorexia numa fase onde
que acaba sendo mais desafiador também, né, porque às vezes a gente pode ser fase de internação, assim, mas, às vezes o psicólogo fazer orientação, não, talvez esse primeiro momento seja importante na nutri, enfim. Então acho que é profissional especializado para tratar isso, quando a gente tá falando de transtorno alimentar. Mas quando a gente tá falando de comer transtornado, essa relação desafiadora com a comida, né, não necessariamente você precisa de uma equipe multi ou equipe interdisciplinar, né, às vezes um profissional também pode já te ajudar. E aí é onde também entra um nutricionista, às vezes de forma isolada, ou até o psicólogo de forma isolada, né, que eu vejo bons resultados, assim, na clínica, às vezes de pacientes que têm uma relação desafiadora com a comida, não necessariamente eles fazem terapia, não necessariamente, né, tem uma questão de base de saúde mental que precisam passar no psiquiatra e com a nutri consegue, né, ter uma evolução legal. Mas eu também queria trazer, né, pensando em tratamento, caminhos possíveis, que, assim, gente, tratamento pra transtorno alimentar, pra comer transtornado, ele sempre vai ser desafiador, porque no mundo que a gente vive aqui fora, né, fora da clínica, fora do ambiente de consulta, ele tá, na verdade, muitas vezes incentivando comportamentos condizentes com transtornos. Então, eu ouço às vezes muito isso dos pacientes, às vezes eu fico, né, a gente tem 1 hora e meia de conversa aqui, depois lá fora é todo mundo me falando o contrário. As influências trazendo uma coisa diferente, sei lá, minha família, as pessoas com que eu convivo, trazendo outras coisas, daí a importância da família também, né, dessa conscientização, das pessoas que estão ao redor, né, que isso também faz muita diferença, pessoas que convivem. Então tudo isso vai impactar, né, no tratamento, numa melhora de um quadro, né. Eu acho bem importante trabalhar, assim, a autoafirmação, sabe, a identidade mesmo, né. O paciente tem a relação com a comida, então quais são os valores dele, o que que ele acha importante na alimentação, no cuidado da saúde, no cuidado do corpo, para que, tendo isso bem claro, né, bem, assim, acessível para ele mesmo, essas influências externas tenham um pouco menos Peso impacto, né, e se blinde um pouco mais. Sim, então tenho geralmente um trabalho disso, assim, de, pra ti o que que é importante, o que que sinaliza que tu tá fazendo, né, algo que é bom pra ti. Então talvez na relação com a comida seja comer o que eu quero, né, ali, mesmo que as outras pessoas estejam comendo algo diferente. Ou se alguém fazer um comentário, eu dizer que eu não quero só comer, te pedir pra não comentar, enfim, tem várias coisas assim. Daí a gente vai fortalecendo a pessoa nisso, né. Com certeza. E também, não deixar de trazer que o tratamento de um transtorno alimentar, ele não é estético, né, então, tá, em algumas situações a gente vai precisar, às vezes, olhar para uma recuperação de peso, a gente tá lidando, às vezes, com algum tipo específico, né, de anorexia ou de transtorno alimentar restritivo evitativo, enfim, mas o tratamento ele vai ser voltado para a gente tentar atenuar um pouco esses sintomas, né, esses comportamentos, entrar talvez numa remissão desses comportamentos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o paciente com obesidade e que também tem transtorno de compulsão alimentar, o tratamento principal, né, primeiro, né, deve ser do transtorno de compulsão alimentar, até porque às vezes é um tipo de comportamento que pode contribuir para o estado de obesidade. Então a gente vai tratar primeiro o transtorno ali que está acontecendo, para depois olhar para outros campos. Eu já tive, assim, pacientes com obesidade e transtorno de compulsão alimentar, então a gente, tá, entrou em remissão da compulsão alimentar, então talvez agora a gente consiga olhar, né, para outras questões de base. Então, o transtorno alimentar ele deve ser prioridade. Eu acho que é isso, né, gente, alimentação, acho que tudo que a gente falou, né. Acho que só queria frisar que a alimentação ela saudável, né, às vezes a gente pensa: "Não, o que que é alimentação saudável?". Uma vez uma pessoa me fez essa pergunta. Eu falo: "Nossa, essa pergunta é um pouco simples, mas ela é complexa de responder". Porque ela não é pra mim hoje, né, ela não é só: "Tá, eu estou comendo nutrientes que o meu corpo precisa", né, isso é um dos pontos. Mas uma alimentação saudável, ela precisa incluir prazer, que a gente falou bastante aqui hoje, ela precisa incluir contexto, ela precisa incluir flexibilidade, e tudo isso faz parte de uma alimentação saudável. A gente precisa priorizar também, o nosso campo, né, social e mental, para além do campo físico, quando a gente pensa em alimentação. Não sei se você tem mais alguma coisa dessa que queria trazer, pra gente finalizar. Eu acho que a mensagem, assim, final pra mim é que vale muito a pena, sabe, tu fazer as pazes com a comida, tu conseguir comer com tranquilidade, tu voltar a sentir esse prazer, tu voltar a poder participar, né, ter espaço mental para várias atividades na tua vida. Eu acho que
realmente o transtorno alimentar ocupa muito a tua mente, assim, suga muito a tua energia, te promete um monte de coisa que depois não cumpre, então, assim, não vale a pena continuar nessa corrida infinita, que nunca vai existir, sabe, essa perfeição não existe, então, por mais desafiador que seja, por mais mobilizador, que é um período que tu vai precisar realmente olhar pra si e idos aos poucos, por mais, compensa muito, assim, vale muito a pena. É algo que tu pensa, assim, então como é que eu pude viver tanto tempo, assim, brigando com a comida, só porque ela pode ser minha amiga, assim, e tornar minha vida muito melhor e Eu queria até deixar 2 perguntas, assim, nesse final, que é, já que a gente falou de cuidado e controle, né, você cuida ou controla a sua alimentação? E tem uma outra pergunta até que eu gosto bastante, que é: a forma como você se relaciona com a comida se parece com a forma como você se relaciona com a sua vida? Né, ela é uma pergunta muito profunda, mas quando a gente pensa em todos esses questões, né, envolvida com transtornos e tal, muitas vezes, né, a relacionamento com a vida tá sendo desafiador também, não é só com a comida, é um reflexo a comida, né. com certeza, nossa, é muito Sim. eu pensei, assim, que eu cuido de mim, sabe, daí muitas vezes isso vai, ser através da alimentação, né, se ensaiando, tendo as comidas que tu quer em casa, e muitas vezes também me permitir não dar tanta ali aquela prioridade pra alimentação, porque naquele momento eu tô com uma outra prioridade ali, então é realmente, assim, a alimentação faz parte da minha vida, é muito importante, mas não é tudo. Então, é isso, eu cuido de mim através da alimentação e de muitas outras coisas. Sim. E com certeza é um reflexo da minha relação com a vida, porque é isso, se antes era algo que eu estava buscando ali, almejando uma perfeição, almejando resultados, almejando ser algo que eu não sou, né, hoje em dia não tem nada disso, hoje em dia tem tudo a ver comigo, com o que eu gosto, que eu sou, quem eu quero, né, com o impacto que eu quero ter no mundo e tudo mais, então, isso também acontece em outras áreas da minha vida, né. Mas é também muito bom te ouvir, saber da tua recuperação, até mesmo pra gente poder, né, a tua história poder inspirar outras pessoas, a buscarem ajuda, a entenderem que existe também uma vida para além do transtorno alimentar. Tá bonito, assim, de ver esse processo e deve ser muito gratificante pra você também sentir, né, que você passou por isso e hoje em dia tem essa relação que é bonita, assim, com a comida, né, uma relação saudável, enfim. E também queria trazer que, assim, gente, busquem ajuda, tanto eu quanto a Andressa atendemos de forma online ou presencial, né, então busquem ajuda, estamos com a agenda também aberta para atendimentos. E é isso, obrigada pela escuta de vocês, esse muito obrigada por ter topado participar. E se quiser encontrar um pouco mais sobre o meu trabalho, é só procurar por Pés e Panelas em outros canais de comunicação. Ou se quiser conhecer o trabalho que a Andressa desenvolve, é só procurar pelo Instagram dela disponível aqui na descrição. Se você gostou desse episódio, envia para alguém que você sente que precisa ouvir essa discussão sobre transtornos alimentares e relacionamento com a comida e avalie a página do Pés e Panelas aqui no Spotify. Obrigada pela sua escuta e até uma próxima.